viva, amém? Aí sim. Meus queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no texto mais completo que existe na Bíblia a respeito da ceia do Senhor. De quando em quando a gente precisa pregar sobre a ceia do Senhor especificamente. E eu tenho várias reflexões com a igreja nesse texto, normalmente dando enfoques diferentes, olhando por ângulos diferentes. 1 Coríntios 11, a partir do verso 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, ou seja, não vos elogio, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós divisões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Elogiar-vos-ei? Nisso não vos elogio, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso para lembrarem de mim, em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, para lembrarem de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém. Meus irmãos, o objetivo da ceia do Senhor é a nossa edificação espiritual. Pastor, o que é edificação espiritual? Eu estou edificando a minha casa. Eu estou construindo a minha casa. Estou edificando uma ponte, estou construindo uma ponte. Quando eu estou edificando alguma coisa, eu estou construindo alguma coisa.
A ceia do Senhor tem esse objetivo: nos edificar espiritualmente, nos construir espiritualmente. A ceia do Senhor, ela tem um outro objetivo: nos reunirmos para melhoria espiritual e não para nos piorar espiritualmente. Por isso foi que Paulo falou: olha, nessa questão da ceia aí, eu não vou elogiar vocês não. Eu não vou louvar vocês não. Porque vocês estão se reunindo para pior e não para melhor. Não está edificando coisa nenhuma, pelo contrário. Vocês estão ficando piores do que antes. Porque não há respeito com a ceia do Senhor. Não há respeito uns para com os outros. É uma glutonaria, uma gulodice tão grande. Parece que está todo mundo morrendo de fome. Ninguém espera por ninguém. É todo mundo enfiando a mão e pegando o máximo que pode. Irmãos, deixa eu só abrir um parênteses de uma coisinha que eu lembrei. Oh, meus irmãos, é de chorar, mas eu estou rindo. Uma certa ocasião, nós fizemos um lanchezinho num determinado culto nosso mesmo. E tinha umas coisinhas depois para uma pequena confraternização, mas não era nada de encher barriga, não. Era um lanchezinho depois do culto, só um motivo para confraternização. Meus irmãos, tinha uns amados irmãos, ou não irmãos, não sei, visitantes, que eles foram os primeiros a irem. Eu fiquei impressionado, quase que levaram tudo que tinha de uma vez. Um trem que parecia uma montanha. Falei, meu Deus, será que não tem a sensibilidade de perceber que não é coisa de encher barriga, é um lanchezinho de confraternização, que é pouca coisa, que tem todo mundo se servir. Eu fiquei assim, sabe, impressionado com aquilo. Falei, meu Deus, como pode? Na ceia do Senhor aqui, Paulo disse que estava assim, essa bagunça. Uns enchendo a pança e outros com fome, continuando com fome. Não pensavam uns nos outros e não tinham o mínimo respeito para com a ceia do Senhor. E essa ceia, queridos, ela não era essa ceia que nós temos aqui, alguns picadinhos de pão, uns cálices pequeníssimos de vinho, simbolicamente para representar o corpo e o sangue do Senhor. Tinha um sentido genuinamente espiritual na ceia do Senhor lá, porém era uma ceia, um banquete, como normalmente nós temos aqui dia 31 de dezembro, era um banquete. Mas mesmo assim as pessoas não se respeitavam mutuamente, então se reuniam não para melhor, não para edificação, não para construção da vida espiritual, no relacionamento interpessoal, na expressão do amor uns para com os outros. Ora, se eu trouxe um prato de pudim, é porque eu pude trazer um prato de pudim. Uma torta, um pavê, uma coisa, eu trouxe. Então, é porque eu trouxe, eu vou comer tudo. Era isso mais ou menos que estava acontecendo lá. Pode ter alguém na igreja, nesse dia, que não tem um pudim, tem uma certa dificuldade de ter um pudim na sua casa. Eu tive o privilégio
de poder fazer e trazer de graça. Agora eu falo, ai, como tudo, só porque fui eu que fiz isso, que preparei, que trouxe. Então era isso mais ou menos que estava, segundo os estudos periféricos, acontecendo na igreja quando Paulo estava dando essa instrução. Então a reunião era para pior e não para melhor. Era para desconstrução espiritual e não para edificação espiritual. Vamos pensar, queridos, aqui em 4 aspectos que eu acho importantíssimos nessa ceia do Senhor, aqui nesse contexto. Primeira coisa, queridos, é o seguinte: essa ceia do Senhor aqui, ela não era esse lanchinho da tarde que eu falei. Esse lanchinho que eu mencionei, que nós fizemos aqui. Era um banquete. Era uma ceia. E essa conduta, queridos, à luz do contexto bíblico, acontecia normalmente após a vitória numa batalha, numa guerra, tipo uma comemoração. Lembra que o salmista diz: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos? Era tipo uma comemoração por uma grande vitória que eles tiveram. Porque então a ceia do Senhor, esse banquete, era celebrado? É por causa da grande vitória que o Senhor Jesus teve sobre o seu opositor maior, que era Satanás. O objetivo hoje não é descrever um histórico do sofrimento de Jesus, já fizemos isso em outras ocasiões, mas dá para a gente dar uma rememorada rápida e uma passeada mental no histórico de Jesus e ver o quanto ele foi perseguido de morte, até mesmo antes do seu nascimento, lá no Éden. Não quero abordar isso agora, mas quando Caim matou Abel, já era perseguição a Jesus, para evitar a vinda de Jesus, porque Abel era a linhagem através da qual Jesus Cristo veio. E aí nós conhecemos a história, mesmo quem não tem o hábito de estudar muito a Bíblia, sabe do histórico de sofrimento de Jesus, até que ele foi para a cruz. Então, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e a vitória foi estabelecida. A grande ceia do Senhor, a ceia do Senhor, ela diz respeito a uma grande vitória de Jesus sobre Satanás, que pressupõe uma guerra histórica, conforme já dissemos. Portanto, todos os meses nós participamos da ceia do Senhor. Todos os meses nós estamos aqui comemorando uma grande vitória de Jesus sobre o seu maior inimigo. Nós fazemos isso nas nossas casas às vezes. São os nossos cultos em ação de graças. Foi uma batalha tão grande, foi uma luta tão grande, uma enfermidade, um problema financeiro, desemprego, uma luta com o filho, com a filha, relacionamento conjugal, uma guerra, uma batalha.
mas vencemos por misericórdia e graça do Senhor. Vou fazer na minha casa um culto em ação de graças. Ou então não vou fazer na minha casa, mas eu vou oferecer um culto da igreja no domingo à noite, em ação de graças ao Senhor por essa grande vitória. Eu ajudei numa igreja como seminarista, queridos, que tinha esse hábito, eu achava lindo demais. Muitos cultos ao longo do ano eram oferecidos por irmãos da igreja em ação de graças ao Senhor, por uma batalha vencida, por uma guerra vencida, por uma vitória alcançada. Eu achava aquilo muito lindo, muito maravilhoso. Uma vez a irmã Graça fez um culto aqui assim, só que não foi num dia de culto, um dia específico, e foi um banquete espiritual, e depois foi um banquete físico também, onde todo mundo se alimentou e ficou muito feliz. Nós fazemos isso. Segundo lugar, queridos, o banquete sempre é para amigos. Normalmente não se faz banquetes para pessoas comuns ou para inimigos. Não que a gente tenha esse sentimento seletivo, negativo, pecaminoso, de exclusão de determinadas pessoas, mas é porque é assim. Eu pergunto para os irmãos, num casamento, os noivos andam convidando todo mundo? Não. Convido pessoas que os noivos entendem que são pessoas mais próximas, enfim, tem os seus critérios. E oferece aquele banquete. Ontem participamos de um banquete, do casamento da filha do pastor Levi, a Viviane, e tinham 100 e poucas pessoas lá, convidadas. Banquete é para amigos, não é para pessoas comuns, ou seja, que não tem nada a ver, e nem para inimigos. Jesus sempre foi cercado por multidões. Eu digo multidões, porque muitas pessoas juntas é uma multidão. Muitas pessoas juntas em grupos distintos são multidões. Jesus sempre foi cercado por multidões, mas nessa hora da ceia, ele convidou apenas 12, os seus 12 discípulos que andavam sempre com ele, os sucessores ministeriais, que estavam na escola do dia a dia, ouvindo Jesus e aprendendo por ouvir, vendo Jesus fazer e aprendendo vendo. Jesus falava e eles ouviam e aprendiam. Jesus fazia e eles estavam perto e eles viam e aprendiam. Eles estavam na escola de Jesus, os sucessores ministeriais. Portanto, meus queridos, ceia, banquete não é para pessoas comuns, normais, para qualquer um, mas é para amigos. Jesus nos chama de amigos. Jesus passou a chamar os discípulos não de servos, mas de amigos, porque estavam próximos a Ele.
E ele diz: olha, vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu mandar vocês fazerem. Aí vocês são meus amigos. Vocês têm me seguido, vocês têm me obedecido, e eu tenho chamado vocês de amigos. Por isso vocês estão convidados a participar juntamente, sentar à mesa comigo. Aí, querido, só que tem um detalhezinho muito interessante, muito triste nessa situação. Muito triste. É que Jesus chamou 12 amigos, supostos amigos, mas tinha um lá que não era amigo. Era um traidor, era Judas. Como é que pode então, pastor? Judas não era amigo de Jesus, mas Jesus era amigo dele. E outra coisa, igreja, nós somos extensivamente chamados de amigos, e nós somos convidados a participar desse banquete em memória de Jesus. Só que na grande igreja de Jesus, que é convidada a participar da ceia do Senhor, podem ter pessoas que não sejam amigas de Jesus, que não fazem o que Ele manda fazer. Pode ser que tenha, é bem provável que tenha, de milhões de amigos que Jesus convida para sentar à mesa com Ele e participar com Ele. Será que não tem os traidores, os inimigos, que não fazem aquilo que Ele pede para fazer? Que são aparentemente amigos aqui, mas quando sai porta fora, fazem tudo o que Jesus jamais gostaria que ele fizesse. Então, é provável, assim como foi fato com Jesus, também pode ser fato nas igrejas. A probabilidade existe de muitos, ou poucos, ou alguns, ou um ou outro, não ser amigo de Jesus e, ao mesmo tempo, sentar à mesa com Ele. Mas a ceia, o banquete, é para amigos, não é para inimigos. Terceiro lugar, queridos, isso é de extrema importância. A ceia na terra é protótipo para a ceia no céu. Eu vou contextualizar. A ceia ministrada pelo pastor Levi, pastor Márcio, pastor Valmir, pastor Pedro, é protótipo da ceia ministrada diretamente por Jesus. É um tipo. Isso significa o seguinte, queridos: a única coisa que deve me impedir de participar da ceia do Senhor é um pecado meu contumaz. É aquele pecado que eu não deixei. É aquele pecado de estimação. Que eu odeio o meu irmão, mas eu não tenho humildade para perdoá-lo e passar a amá-lo. Eu vou fazer questão, esse eu não perdoo, não perdoo. Não vou orar mais o Pai Nosso, mas eu não perdoo. Porque se eu orar o Pai Nosso, eu vou dizer: perdoa os meus pecados, assim como tu perdoaste os meus. Aliás, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo o meu irmão. Como eu não perdoo o meu irmão, o Senhor não vai perdoar o meu. Então, nem orar o Pai Nosso eu não posso.
mas eu não vou perdoar. Então esse pecado me impede de participar da ceia do Senhor. Ou pelo menos deveria me impedir. Porque se eu participar mesmo nessa condição, eu vou participar para a minha própria condenação e não para a minha edificação. É o que diz nesse texto aqui. Logo, queridos, se eu não participo da ceia do Senhor ministrada pelo pastor Valmir, por causa do meu pecado, como é que eu quero participar da ceia do Senhor lá no céu, ministrada por Jesus? A ceia do Senhor aqui é protótipo da ceia do Senhor lá em cima, queridos. Significa que se eu não estou em condições dignas de participar da ceia do Senhor aqui por causa do meu pecado, pecado não entra no céu. Como é que eu vou participar lá? Não dá, não tem como. Não tem como. A ceia do Senhor é para simbolizar a minha pureza, a minha santidade diante de Deus. A ceia do Senhor, ela comemora a morte do Senhor Jesus por causa dos meus pecados. Por causa dos meus pecados. E com o objetivo de me purificar deste meu pecado. Agora, queridos, preste atenção numa coisa. Eu tenho uma luta, você tem uma luta. Você está tendo uma luta aí agora. Eu tenho uma luta, nós temos uma luta. Toda semana que antecede o segundo domingo do mês, eu tenho uma luta. Uma luta de me santificar, de me preparar para participar dignamente da ceia do Senhor. Eu tenho essa luta diariamente, todos os dias da minha vida. Só que, como o peso da responsabilidade é grande demais na ceia do Senhor, eu intensifico essa guerra dentro de mim, da minha carne contra o meu espírito, segundo Gálatas, capítulo 5. A carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. O espírito inclina para as coisas boas de Deus, para as coisas puras e santas de Deus, e a carne se inclina para o pecado, para fazer tudo errado. E há essa luta, essa guerra. Eu tenho uma guerra, eu tenho uma luta. Você está numa luta aí agora, passou a semana numa luta. Mas acontece, queridos, acontece uma coisa extraordinária. Essa é um tipo de notícia ruim. A ceia do Senhor pressupõe uma guerra dentro de mim. Pressupõe um desconforto. Meu Deus, eu vou participar, tem ceia hoje. O que eu vou fazer? Tenho que me consertar em algumas áreas. Está difícil, está complicado. É uma guerra, não tem jeito. Se sou servo do Senhor de verdade, tem uma guerra, pressupõe uma guerra, uma luta, uma lágrima. Mas eu tenho uma notícia boa. É que lá, nós não teremos mais essa guerra, porque o Senhor Jesus vai enxugar de nós toda lágrima, toda dor. Passou o tempo da guerra, agora é só, como diz popularmente, correr para o abraço. Só bênção,
Só vitória já ganha, já estabelecida. E por último, queridos, para encerrar, ser do Senhor é tempo de autoexame. Por isso diz, examine e coma. Examine e coma. Eu vou dizer aqui, queridos, porque eu acho fortíssimo, pela milésima vez, desculpa o superlativismo aí, mas diversas vezes já contei esse testemunho, porque para mim foi muito forte. Examine e coma. Examinou, constatou um pecado, confesse e coma e participa. Eu preciso fugir do pecado por causa da ceia. Eu não posso fugir da ceia por causa do pecado. O que eu tenho que renunciar é o pecado, não é a ceia. Então examine e coma. E aí eu vou contar esse testemunho, como disse pela milésima vez. Eu estava no cemitério Campo da Esperança, lá no Plano. Eu conto isso por dois motivos. Um, para refrescar nossa memória, e o segundo, porque normalmente o auditório não é o mesmo. Sempre tem uma outra pessoa diferente, que nunca ouviu. Eu estava lá no cemitério, no Campo da Esperança, e estava acompanhado de um missionário. E ele disse, olha, eu conheço a pessoa que está sendo velada naquela capela ali. Eu conheço a sua história e sei por que ela está lá. Eu disse, conta. E ela disse, é da minha igreja. Ela disse, olha, ele disse, ela adoeceu, ia de mal a pior, e um dia o pastor foi visitá-la, e fez a visita, e na hora que o pastor ia orar, ela disse, pastor, não ore, não preciso orar. Não preciso orar. Eu estou doente, estou piorando, eu não vou melhorar, eu vou morrer, e eu sei por quê. Porque eu sempre participei da ceia do Senhor, brigada com a irmã fulana de tal, lá na igreja. Por isso está escrito, queridos, no texto que nós lemos, por causa disso, porque pessoas participam da ceia do Senhor indignamente, por causa disso, há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que morrem. Eu fiz um curso com um dos maiores teólogos que nós temos no Brasil, chamado Dr. Gilberto Pickering, um canadense. E ele disse sobre esse texto, fraco, doente e morto, pode se aplicar espiritualmente e pode se aplicar fisicamente. Por isso a coisa é mais séria que nós pensamos. E não era para menos. Jesus vem, passa por tudo aquilo que passou. Tudo aquilo que passou. Morre, vence. Agora vem, institui a ceia do Senhor para lembrar de tudo aquilo que Ele fez por causa dos nossos pecados. Aí eu tenho plena consciência disso, mas não estou nem aí, vou tomar assim mesmo, tem nada a ver. Por isso que a coisa é séria. Porque se eu brinco com a ceia do Senhor, saibamos de uma coisa, há alguém que não brinca, que é aquele que instituiu o próprio Jesus. Então a coisa é séria. Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar ao Senhor. Não ore por ninguém, agora ore por você mesmo. Deus, nós oramos a Ti.
Agradecemos, ó Deus, o ato sublime, soberano, tremendo, extraordinário, único, que o Senhor fez a nosso favor por causa dos nossos pecados. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, porque queremos nesse momento participar dignamente da ceia do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Aleluia. Amém.